Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto. Eu vou falar para vocês sobre congruência. É um exercíciozinho que eu achei pela internet em um canal que eu acho legal pra caramba e decidi mostrar para vocês como que eu fiz, né? Bom, começa aqui, ó. Se é verdade que 3 divide n menos 2 e é verdade que 7 divide n menos 3 e 41 divide n menos 19. Então, pela propriedade da multiplicação das congruências, a gente tem que, se a gente pegar esse 3 vezes 7 vezes 4, a gente vai encontrar 861. E esse 861, né? Porque como isso daqui divide, o 3 divide esse n menos 2 e esses outros aqui vão dividir esses outros. Então, esses outros aqui igual a n menos 2, n menos 3 e n menos 19, se a gente multiplicar eles, né? Então, esse valor aqui, ó, realmente vai ter que dividir esse daqui. Então, isso daqui é uma verdade, ó. 861 divide 2, n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica n menos 19. Então, isso daqui é o mesmo que esse valor aqui, ó, mod 861 igual a zero. Aí a pergunta é, se o resto é n mais 1 que multiplica n mais 4 que multiplica n mais 22, mod 861, qual é o valor do resto? Bom, então a minha estratégia foi essa daqui, ó. Primeiro encontrar um, uh, uma forma de relacionar um único n esse resto, né? Então, esse resto, né? A gente pode chamar ele de função b, né? Ou fb igual a n menos x. Então aqui a gente vai tentar encontrar um n menos x que seja divisível por 861. Então esse resto aqui, ó, ele vai ter que ser equivalente a esse daqui. Tá? Então, no passo 2, então eu dividi, né, a questão em em quatro pedaços, né? E para apresentar e a ideia é o quê? A gente descobrir qual é a equação de terceiro grau aqui e qual é a equação de terceiro grau aqui. Porque o que que acontece? Se essa equação aqui, ó, ela é divisível por 861, então o resto dela é zero. Ou seja, se a gente subtrair essa equação de terceiro grau dessa daqui, vai dar uma equação de segundo grau. E como vai dar uma equação de segundo grau, para a gente encontrar o resto, né, dela, a gente vai precisar fazer uma multiplicação, né? Bom, esse aqui a gente tem aqui, ó, a nossa função A, né? E a nossa função B, que vão dar ambas uma equação de terceiro grau. Se a gente subtrair, ó, esse B, ó, de B, a gente subtrai o a gente vai encontrar um valor C que tem que ser congruente a mod 861, que seria congruente a esse valor aqui, ó. Então, e esse resultado vai ser uma equação de segundo grau. Então, é o mesmo que eu fazer isso daqui, ó. Esse valor aqui, ó, o primeiro, né, que é o A menos, aqui é o B, né, esse aqui é o valor B, menos o valor A, tal que esse valor C, né, que a gente encontrar tem que ser tem que ser congruente, né? Aqui eu não estou dizendo que ele é igual a nada ainda, a gente ainda não sabe. Aqui, ó, a gente sabe, ó, esse valor aqui, ó, ele é divisível, ó, por esse daqui, ó. Agora esse daqui a gente ainda não sabe. Então aqui eu coloco, ó, que esse valor aqui, ó, que é o do primeiro, esse daqui, ele tem um mod 861 igual a zero, ou seja, deixa o resto zero. Nesse daqui a gente ainda não sabe qual que é o resto. Pode ser zero, mas tem como a gente descobrir.
Ou então aqui, se a gente pegar essa equação de segundo grau que a gente encontrar, a gente pode fazer o quê? Da equação C, a gente pode reduzir a uma função de primeiro grau, subtraindo um múltiplo que é o quê? É a função B, né? Que seria essa daqui, né? Que a gente encontrar, né? Elevado ao quadrado. Se a gente fizer o quadrado desse valor que a gente encontrar aqui, e subtrair desse valor C que a gente encontrar, a gente vai conseguir reduzir uma equação de primeiro grau. E se essa equação de primeiro grau que a gente encontrar, ela vai ter um coeficiente A, né? No caso, um valor que a gente vai multiplicar esse A, ó, por esse valor aqui, ó, FB, ó, que é o mesmo que a gente olhou aqui em cima, ó, seria esse daqui, ó, o nosso FB, ó. Então a gente tem dois FBs aqui no caso, que é o FB ao quadrado e o FB, né? Só que esse FB aqui vai estar multiplicado por A, ó. Então quando a gente subtrair, ó, o FB, o F1, que foi que a gente encontrou aqui, ó, em C menos D no caso, né? Se a gente substituir de F1 o F2 que a gente encontrar aqui, a gente vai encontrar esse resto. Então, essa daqui é a minha estratégia de como que provar isso daqui. Então, desenvolvimento. Em desenvolvimento eu peguei esse valor, aquele primeiro, as três primeiras verdades dadas, né? E multipliquei o que, ó? Eu sei, nós sabemos, nós podemos ver que se a gente pegar esses três valores aqui, ó, 3, 7 e 4, e multiplicar eles, vai dar 861. Então, como a gente está querendo verificar se ele é essa função aqui, ó, é divisível por 861, e a gente sabe que esses valores aqui multiplicados dão 861 e o resto é zero, então a gente pode ir subtraindo, né? Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente tem que achar esse n menos x, qual o valor desse x. Então eu vim aqui, ó, e percebi que isso aqui é como se fosse um tipo de sistema, né? Então a gente tem esses valores aqui que se eu multiplicar, ó, 4 vezes 7 vezes 3 vai dar aquele valor 861. Se eu pegar 41 vezes 3 vezes 7, 861. Se eu pegar 3 vezes 7 vezes 41, vai dar 861. Então eu estou levando isso daqui, ó, para a gente encontrar o resto, mas não no caso para o 3, mas para 861. E para a gente conseguir fazer isso, então a gente vai multiplicar esse valor aqui, ó, para encontrar esses aqui, ó. E no final esse daqui. Então para 3 dividir n menos 2, a gente tem o quê? A gente tem o mesmo que tem 287 n menos 574. Então, 861 divide isso daqui. E esse daqui para o caso do n menos 3, né? Então, o 7 divide n menos 3 é o mesmo que 861 divide esse daqui, 123n menos 369. E para esse outro daqui, a gente vai ter que... Ó, se o 41 divide n menos 19, então a gente vai ter que... O 861 vai dividir 21n menos 399. Aí o que acontece? A gente vai precisar, a partir disso daqui, ó, tem que existir um n menos x. E a gente vai encontrar esse n menos x a partir disso daqui. Isso daqui parece um sisteminha, né? Então que eu percebi que esses valores aqui, ó, se eu dobrar eles e somar, vai dar
um n que é 888, que é um n maior do que esse daqui. Então eu vim bem aqui assim, ó, para exemplo, aqui, ó, isso daqui tem que ser 1, então, ó, onde o P, o Q e o R, ó, tem esses valores aqui, ó. É o mesmo que eu pegar, ó, se eu chamar esse valor aqui de cima, ó, de K, eu vou chamar esse daqui de Kn, ó. Tá vendo? Então o meu Kn, ó, aqui, ó, no caso, ó, o meu Kn é esse daqui, o meu Ln vai ser esse daqui, o meu Mn seria esse daqui. A gente tem que preocupar com esses valores aqui, ó, na hora da gente fazer as subtrações de uma equação pela outra, né? E vai ficando só os restos. Então o que acontece? Se a gente somar esses múltiplos aqui, ó, nessa forma em que o meu Kn aqui, ó, eu vou multiplicar por menos 1, o Ln multiplicado por mais 2 e o meu Mn multiplicado por mais 2, se eu somar isso daqui, a gente vai ter um N só, sobrando aqui no final, ó. E esse aqui é o meu resultado do meu N, ó, de como que eu cheguei nele. Então, assim, eu tendo esse P, esse P, esse Q e esse R, então eu já consigo saber que tem uma função em que eu vou poder aplicar o meu K completo aqui, ó, o meu L completo, o meu M completo, o que eu quiser nessa função. Então a gente vai ter que aplicar agora o nosso KLM completo nessa função aqui, ó. Como essa daqui foi a que funcionou para a gente chegar no N aqui, ó, um N aqui, ó, no coeficiente A, para ele se tornar 1, então a gente usou essa função aqui. Aí agora para a gente encontrar o nosso resto, que é o que vem aqui depois do N, a gente tem que jogar os nossos valores dentro dessa função aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Então eu vou achar o meu FB, que é igual a N menos X. Então assim, como a gente já sabe que esses são os valores, eu jogo lá dentro da função, e esse daqui é o meu resultado, ó. Vai dar um N menos 962. E aí o que que eu faço? Ó, eu faço 962 mod 861, que vai dar N menos 101. Então o X é 101. Ou seja, a nossa FB é N menos 101. E essa FB que a gente encontrou, 861, então divide N menos 101. Tá, agora a gente achou a nossa função básica, aquela onde o N menos X é divisível por 861. A partir dessa daqui a gente consegue construir múltiplos, quantos a gente quiser. E a gente vai usar eles para a gente formar, pode usar ela para formar N elevado a z valores, né? Então, no caso, a gente vai usar n ao quadrado e o próprio n é elevado a 1 aqui, né? Então vamos lá. Agora aqui a gente vai encontrar a equação de terceiro grau para as funções, para essa primeira função, que é aquela que tem o resto zero, e essa daqui do qual a gente quer encontrar o resto. A equação de terceiro grau para a primeira é essa daqui, é o nosso A, e aqui é o nosso B, ó, a equação de terceiro grau para essa função. No passo 3 a gente subtrai, né? Então a gente vai pegar essa daqui e subtrair dessa daqui. Então o resto dessa subtração vai ter que ser igual ao resto dessa daqui também, se for dividido por 861. Tá, então aqui eu vi que como 861 divide A e para B menos A, tiramos o termo N ao cubo e manteremos o resto. Então, o que que acontece? Se a gente pegar, ó, o A, o B menos o A, a gente vai ter isso daqui
menos esse daqui. E isso daqui vai sumir e vai restar esses valores aqui, ó, que aí somados dá esse C. Então, esse valor aqui, ó, que a gente tinha inicialmente, que é o que a gente está procurando o resto, ele é congruente a esse valor aqui, ó. E aí a gente quer encontrar o resto dele. Tá? E agora que começa aquelas substituições que a gente estava programando lá atrás, ó. Então, como a gente já tem nosso FB, a gente pode, a partir desse FB, produzir até FB ao quadrado, né? Tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui o nosso nzinho ao quadrado, né? E a gente tem que tirar ele para conseguir ir reduzindo, né? Até chegar numa forma para deixar só o nosso resto, né? Bom, então vamos lá. No passo 4, então a gente encontrou, ó, a gente encontrou o valor C. E então a gente vai precisar da nossa FB aqui, ó, elevada ao quadrado. E eu vou elevar ela ao quadrado e multiplicar pelo A do coeficiente da função C aqui, ó, que é o 51. Então ele está aqui, ó, se o C é 51, ó, eu vou pegar o quadrado, ó, dele, que é isso daqui, ó. Se 861, ó, divide n menos 101, então 861 também vai dividir o quadrado de n menos 101. Então eu posso pegar isso daqui, ó, e também fazer uma multiplicação, né? E a gente vai encontrar essa equação de segundo grau aqui. Então, dessa equação de segundo grau aqui, ó, é que a gente vai multiplicar, ó, pelo A, ó. Então aqui eu venho e faço essa multiplicação aqui, ó. Vendo, ó? Ó, eu peguei o D, ó, a função D eu vou multiplicar por 51. Então é isso daqui, ó. Esse aqui é o que eu vou pegar e multiplicar. E esses aqui são os resultados da multiplicação, né? E depois eu pego, ó, e subtraio o C do C, esse valor D, ó. Opa, aqui, ó, faltam uns 50, né? Aqui eu tenho que multiplicar por 50, aqui tá errado. Ó. Ou pôr o A da função C aqui, ó. Porque esse daqui foi multiplicado por 51, né? Então, tá certo. Aqui eu fiz certinho, só aqui que faltou 51 ou um A na frente, né? Bom, mas é o que acontece. Esse resultado aqui, ó, o C menos D vai me produzir essa fórmula aqui, ó. Que é o mesmo que isso daqui, ó. Agora eu posso continuar. Então, esse valor aqui, ó, 10.315N menos 5, a gente tem que ver se ele é divisível por N, ao nosso FB, né? Que é esse daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente pega isso daqui, esse primeiro valor aqui, e faz a mesma coisa que a gente fez para fazer essa subtração aqui, ó. Então eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar, ó, pelo meu FB, ó. E eu vou ter um FB2. E o que acontece? O legal é que quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Ó, tô multiplicando pela minha FB e a gente vai ter esses valores aqui, ó. Olha só, então esse valor aqui ficou igual a esse. E como esse valor aqui, ó, mode 861 é igual a menos 5, então se eu subtrair, ó, F1 menos F2, o resto vai ser zero. Então, ou seja, a resposta dessa soluçãozinha aqui, ó,
A resposta dessa questãozinha aqui, ó, tem resto zero. É isso aí, pessoal. Achei legal a questão. Eu espero que quem tiver interesse ajude. Valeu.